Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um boletim informativo no Alô INSS. Eu trago novidades aqui nessa tarde de hoje para vocês. Além do 14º salário INSS, vamos falar aqui de data marcada, vamos falar de decisões aqui que estão sendo tomadas essa semana, sobre suspensão de benefícios, vamos falar da margem do consignado, mudanças, hein, pessoal? Mudanças estão por vir. Vamos trazer boa notícia também. STF tomou já uma decisão também essa tarde, já vou trazer aqui agora para vocês. E além disso, olha só, Moraes, ele também toma decisão sobre Carla Zambelli. Vou trazer esse detalhe aqui agora dessa matéria também junto com vocês e muito mais. Então, fica comigo até o final do vídeo, aproveita para deixar o seu gostei, aquele like caprichado, para fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. Não esqueça de compartilhar o vídeo com quem você conhece, com grupos de Facebook, de Instagram, Telegram. E olha só, pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, que é de graça. Como que você faz para se inscrever? Aqui embaixo do vídeo vai aparecer um botão escrito inscreva-se em vermelho, caso você ainda não seja inscrito no canal. O Alô INSS é um dos maiores canais de INSS do Brasil e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e não faz ideia. Então a gente traz muito conteúdo aqui exclusivo, a gente traz conteúdo que muitas vezes você não vê na mídia. Eu trago sobre brechas da lei, direito do consumidor, direito previdenciário, tudo que vai afetar idosos, pessoas com deficiência, aposentados, pensionistas, tanto no bom sentido quanto também a lei pode prejudicar, né, dependendo do tipo de lei. Então eu trago tudo para vocês, tá? E além disso, o Alô INSS, ele também é uma rede de apoio, né? Nós apoiamos a luta das pessoas com deficiência, dos aposentados, dos pensionistas. Então é uma honra muito grande ter cada um de vocês aqui conosco. Muito obrigada. E bora lá para as notícias então, pessoal? Olha só, vamos começar aqui já a primeira notícia que eu já vou trazer para vocês aqui. É uma notícia já sobre Moraes. Olha só, eu falei para vocês que Moraes toma decisão a respeito de Carla Zambelli. Ele rejeitou o pedido para reativar as redes sociais da bolsonarista Carla Zambelli. Além de manter bloqueio, o presidente do TSE remeteu os autos ao inquérito das fake news e determinou multa, pessoal. Então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral também, né? Da presidente também do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, tem também o ministro Alexandre de Moraes, eles rejeitaram o pedido de defesa da deputada federal Carla Zambelli para que suas contas nas redes sociais sejam reativadas. Além de manter o bloqueio, o magistrado enviou as investigações ao inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal, STF. Sob relatoria dele, fixou uma multa de 20 mil caso a bolsonarista volte a publicar mensagens contra o Estado Democrático de Direito. Zambelli teve as redes sociais bloqueadas em novembro após o TSE identificar publicações classificadas como nocivas à integridade e à normalidade do país e fixar uma multa de 150 mil em caso de descumprimento. Na decisão agora de Moraes, ele também determinou que o Ministério Público Eleitoral se manifeste e adote providências cabíveis sobre o recalcitrância, que é a insistência da deputada no fomento à apologia ao crime com manifestação de fraude ao processo eleitoral e por via de consequência de rompimento da ordem constitucional e do Estado de Direito. E nas redes sociais, o ministro citou um vídeo da deputada em tom golpista, publicado nas redes sociais, em que ela incita os generais de 4 estrelas das Forças Armadas a não reconhecer o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Na gravação, ela questiona se os militares vão querer prestar continência a um bandido no dia 1º de janeiro, que é a data da posse do petista. Moraes afirmou que a ordem de bloqueio das contas se justifica para fazer cessar manifestações revestidas de ilicitude, não inseridas no âmbito da imunidade parlamentar. A requerente, ela pretende a reativação de suas contas nas redes sociais e logo em seguida
ela fez um vídeo com nítido interesse na ruptura do Estado Democrático de Direito, ao pleitear que os generais de 4 estrelas tomem medidas para fazer valer a incidência do artigo 142 da Constituição Federal sobre o argumento de que o processo eleitoral foi fraudado. Vê-se assim que, mesmo sem as redes sociais, a requerente insiste em incentivar atos antidemocráticos em apologia ao crime contra a democracia e utilizar-se ainda de seguidores para disseminar informação falsa. Então, essa foi a decisão aí de Moraes contra Carla Zambelli. Eu quero saber o que vocês acharam disso. Deixa aí nos comentários. Você apoia o STF nessa decisão? Você acha que não, que tem que deixar a Carla Zambelli voltar às redes sociais, que ela não está sendo antidemocrática? Qual que é a sua opinião sobre isso? E uma outra decisão que o STF fez também hoje, e que isso pode ajudar muito o país também, na minha opinião, eu quero saber na de vocês, é sobre a derrubada do orçamento secreto. Pessoal, olha só, por 6 votos a 5, saiu nessa tarde de hoje, STF derruba orçamento secreto e impõe derrota a Arthur Lira. Com a decisão do Supremo, as emendas de relator só podem ser usadas agora para correções no projeto de lei orçamentária. O ministro Ricardo Lewandowski abriu a sessão e seguiu a ala aberta por Rosa Weber, que é a presidente do tribunal, e votando contra o modelo atual das emendas do relator, mecanismo que garantiu sustentação política ao presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Então, pessoal, olha só essa notícia, presta atenção. O último a votar foi Gilmar Mendes, que divergiu e se juntou à ala que defendia, pessoal, a manutenção das emendas, desde que com mais critérios de transparência e distribuição de verbas. Na prática, o resultado impõe uma derrota ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que tinha o mecanismo, a principal moeda de troca para acordos políticos no Congresso. E os principais pontos no voto do Lewandowski foi: apesar de mudanças feitas nas regras desde o ano passado, o Congresso não conseguiu cumprir exigências de transparência nas emendas de relator. Novas regras aprovadas pelo Congresso seriam um avanço significativo, mas não deixam claro os critérios de distribuição entre parlamentares individualmente. Líder de cada bancada poderia privilegiar deputados e senadores em detrimento de outros. Um outro ponto é o fato de que ainda caberia aos parlamentares escolherem quais ações nas áreas de saúde, educação e serviço social sem ingerência do executivo. E o ministro elogiou o que chamou de esforço louvável de Lira e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em buscar corrigir as falhas no modelo das emendas de relator. As regras aprovadas pelo Congresso seriam um avanço significativo, segundo Lewandowski. Mesmo assim, as mudanças feitas foram insuficientes. Para o ministro, o texto não deixa claro os critérios de distribuição individual entre parlamentares. O texto diz: 80% será distribuído entre as bancadas, o que abriria brechas para líderes privilegiarem um parlamentar sobre o outro. E ela, que é a distribuição, não será equânime. Alguns parlamentares continuarão recebendo mais e outros menos, sem seguir critérios claros e transparentes, abrindo espaço para barganhas políticas. Há quem diz que o orçamento secreto ele é uma corrupção aberta para todos, ou seja, o político fica na cara dura ali negociando dinheiro e podem dar, não divulga o nome de quem é esse político que pegou essa grana e ele não tem que prestar conta sobre o dinheiro. Então, esse orçamento secreto, ele só facilita mais ainda a corrupção. É uma corrupção aberta, né? Muita gente acredita nisso. Eu quero saber se vocês acreditam nisso também. Qual que é a opinião de vocês sobre o orçamento secreto? Além disso, o ministro mencionou que, apesar dos 50% dos recursos das emendas serem destinados a áreas de saúde, educação e assistência social, cabe ao Congresso escolher quais projetos serão beneficiados sem a ingerência do Executivo. E a ala vencedora acaba com o orçamento secreto, né? Lewandowski se juntou aí a essa ala encabeçada pela presidente da STF, que é a ministra Rosa Weber,
e é relatora das 4 ações, e formada pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Luiz Fux e também Carmen Lúcia. Em voto proferido, Rosa afirmou que o modelo das emendas de relator, como estava posto, violava princípios de transparência e acesso à informação, além de ser usado para atender interesses paroquiais de parlamentares sem critérios técnicos. Então tá aí, o STF derrubou o orçamento secreto, então hoje o Congresso, pessoal, tá pegando fogo. Depois eu trago mais um vídeo para vocês, né, porque muita coisa vai impactar. E além de trazer sobre isso, né, sobre a questão aí do orçamento secreto, também tem mais uma informação que ocorreu hoje que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês e que, ó, vai pegar fogo. A notícia é boa, se prepara. Eu quero trazer aqui uma informação sobre os benefícios do INSS. Agora, presta atenção que é uma notícia urgente, é um comunicado importante, pode impactar você, seu benefício, seu salário. Então, presta atenção. Benefícios do INSS que podem ser suspensos em breve. Quem será afetado? Essa matéria é extremamente importante para vocês se prepararem. Por conta do rombo no benefício do INSS, o pagamento pode ser suspenso em breve. E você vai entender mais sobre o problema e quem é que pode ser afetado, tá? Com todas as questões envolvendo bloqueios, pessoal, de benefícios, né? O pente fino. Por que que teve isso também, né? Muitos dizem que até o pente fino, tudo isso voltou agora correndo porque teve muito bloqueio de recursos no orçamento da União. E por isso é bem possível, né, que o governo federal ele possa ficar sem recursos para custear todas as despesas obrigatórias do INSS, inclusive no ano que vem. Então, por isso que o orçamento ele tem que ser refeito de uma forma muito estratégica e realista, porque ele tem que colocar no papel ali, né, a conta, bater a conta dos salários fixos dos aposentados, 13º, todas as contas que envolvem previdência, esse avanço da tecnologia que estão usando o sistema, tudo isso tem que ser colocado no papel. E por conta disso, alguns dos benefícios do INSS, né, estão aí também sendo suspensos por causa do pente fino. Muita gente questiona, né, o que aconteceu sobre o pente fino, que está acontecendo, que está impactando, quem vai ser impactado, né? O governo, já o Bolsonaro mesmo, ele reativou, mesmo em decreto de emergência pública, porque o Bolsonaro, para conseguir dar benefício para taxista, dar benefício para caminhoneiro, aumentar Auxílio Brasil, ele teve que fazer bloqueios, né, dentro do orçamento de 2022. E ele utilizou esse recurso para bancar outros. E aí, o que aconteceu? Dentro dessa mudança aí que ele fez, acabou impactando e muito os aposentados, porque mesmo ele colocando que estamos em um decreto de emergência, né, um decreto de emergência pública, ele reativou o pente fino nesse ano. Ou seja, está suspendendo benefícios em um ano que está decretada emergência pública no país, porque está decretada a emergência pública até 31 de dezembro desse ano. Então, se ele falou que estava suspenso o pente fino por causa dos decretos, por causa da crise sanitária da Covid, né? Então, como que reativa nesse ano, né? Não daria para ser a partir do próximo ano, mas muitos disseram, parlamentares, que ele teve que tomar essa ação agora, esse ano, por causa do rombo que tem no benefício do INSS. O benefício do INSS aumentou drasticamente, RPV, tanto que ele parcelou os precatórios para conseguir bancar o Auxílio Brasil, né? Então, assim, esse parcelamento precatório, tudo isso é porque o governo tá vendo a conta do INSS inchar de uma forma que ele não esperava. É muita gente recebendo benefício. A pandemia veio, então, mais do que, né, duplicou o número de auxílio-doença, de benefícios que pessoas ficaram com sequelas. Teve a questão, além das RPVs, dos precatórios, né, que muita gente está entrando com a ação. Agora mais uma, né, porque vocês ganharam aí a revisão da vida toda. Então isso é mais uma despesa para a conta da Previdência que eles vão ter que colocar no papel até pro ano que vem. Então, assim, tudo isso veio acontecendo e fez com que o governo tivesse esse rombo no benefício do INSS, tá? Um outro ponto que ele percebeu também, o número de BPC. O número de BPC, pessoal, aumentou absurdamente. O BPC é o benefício de prestação continuada, é um benefício para quem tem a partir de 65 anos de idade
ou pessoas com deficiência de qualquer idade que esteja em situação de vulnerabilidade social, ou seja, que esteja com uma renda mensal per capita até meio salário mínimo. Na verdade, até um quarto, mas o governo aprovou esse ano até meio salário mínimo também pode entrar, desde que comprove aí, né, a necessidade do benefício. Então vai passar por uma análise diferente, mas é mais um aumento de conta da Previdência. Então agora abriu concurso, vai abrir mais concurso, porque o governo de Lula já disse que vai ter mais 1.000 vagas ano que vem. Então a gente percebe que a conta da Previdência ela vem crescendo de forma acelerada. E tudo isso fez o quê? Então, o governo fazer aí o pente fino, né? Já esse ano, eles já começar, porque eles precisam cortar alguns benefícios que estejam irregular, né? Mas teve muita gente que está falando que tem com o benefício suspenso e não mostra a irregularidade. Então, assim, a gente tem que acompanhar isso para ver se realmente estão bloqueando os benefícios de pessoas que realmente não têm direito ou de pessoas que têm direito. Segundo o governo, pessoas que não atualizaram o cadastro pode ter o bloqueio do benefício. Então, muita gente nem sabe mexer na internet, não sabe mexer na tecnologia, não sabe mexer no cadastro. Essa pessoa, ela teria que ir até o INSS regularizar. Então, pessoal, fiquem de olho, né? Agora, você já consegue olhar o extrato de pagamento, porque a folha já virou. Dá uma olhadinha se o pagamento está lá ativo, se mostra que você vai receber esse mês. Todo mundo já conseguiu ver o extrato? Comenta aqui para mim. Então vamos olhar, tá? Mas a ideia, segundo o governo, é bloquear, suspender os benefícios que estão irregulares, que tem alguma suspeita de irregularidade, tudo bem? Mais uma informação aqui para vocês, e já vamos falar do 14º salário, de mais uma notícia boa. Olha só, empréstimo consignado. A gente sabe que o INSS vai modificar aí, né? O INSS não, o governo, ele vai modificar a questão da margem, né? E o que acontece, pessoal, referente aí à margem do consignado? Agora, em janeiro, vocês terão o aumento do salário. Então, vocês já vão ter um aumento de margem. E para isso, para esse aumento aí de margem, você consegue contratar mais crédito. Então, quem tem interesse em contratar empréstimo consignado para usar essa nova margem que vai abrir com o aumento do salário mínimo, você já pode deixar o pré-cadastro, porque até 31 de dezembro os bancos estão aí fazendo algumas taxas melhores, né, para conseguir contratação de novo crédito. Então, quem quiser já contratar, aproveita, porque em janeiro, o que acontece? Os bancos aumentam as taxas, porque tudo aumenta, né? Janeirão. E todo mundo fica desesperado atrás de empréstimo, porque é muitas contas, despesas anuais extras que vêm. Então, por isso que os bancos aproveitam ali para aumentar a taxa. Então, quem tiver interesse, pode chamar nossa equipe, que nossa equipe vai intermediar aí o seu contrato. Uma outra mudança que tá para acontecer dentro da margem, né? Não é só esse aumento por causa do salário, não, tá? Existe uma ação no STF, que o STF falou que vai julgar ano que vem, e vai colocar em pauta e votação, que é de julgar se é inconstitucional ou não o empréstimo para o Auxílio Brasil, para o BPC Loas e ainda esse aumento da margem que fez para você aposentado e pensionista. Então fica aí atento, porque talvez a margem pode reduzir. Eu quero saber de vocês, né? O que vocês acham disso? Vocês gostariam que a margem reduzisse? Ou você gostaria que ela se mantesse do jeito que tá? Comenta aí para mim. O que iria reduzir, né, Ana? Iria reduzir. Ao invés de você conseguir pegar 35% de empréstimo, né, de margem de salário comprometido para empréstimo, você só poderia pegar 30%. Ao invés de você pegar 10% de margem de cartão de crédito, seria só 5%, igual era antes. Então, ao invés de você comprometer 45% do seu salário para consignado, você iria poder comprometer somente 35%. Então, ia reduzir esses 10% de margem. Você gostaria que isso acontecesse? Você não gostaria? Vamos ouvir o aposentado, porque quem vai ser impactado é vocês com essa decisão, tá? E agora, pessoal, eu vou trazer aqui mais uma informação, né, para vocês, né? Então, assim, antes de eu trazer essa informação do 14º, essa ótima notícia aqui do STF, rapidinho, né? Quem precisar de empréstimo, pessoal, não esqueça, nossa equipe agora, a gente intermedia o contrato, tá? Então, a gente tá aqui para ajudar vocês. Então, quem tiver interesse,
pode chamar a nossa equipe aqui nos comentários, que a nossa equipe vai intermediar de graça. Você vai ter aí essa segurança, né, de que você não tá caindo num golpe, numa fraude da internet, que você realmente está contratando consignado e não empréstimo pessoal, como algumas pessoas estão fazendo, mentindo, né, falando que é empréstimo consignado, a pessoa vai lá e não é, assina, e a pessoa nem sabe, às vezes vai descobrir depois de anos. Sabe como tem gente que descobre que o empréstimo não é consignado e é um empréstimo pessoal e que caiu num golpe, né, dizendo que seria consignado? Quando a pessoa ela troca de conta o pagamento. Por quê? As pessoas, essas empresas que fazem, né, esse empréstimo pessoal, por que a empresa faz empréstimo pessoal e não consignado? Porque o consignado ele tem a taxa reduzida. Então, essa empresa ela ganha uma comissão menor, né? Uma comissão pequena. Então, para ela não é vantajoso. Aí, o que ela faz? Ela quer o pessoal, porque o empréstimo pessoal, os juros é altíssimo. E aí, por quê? Porque o empréstimo pessoal você pode dar um calote no banco. Ele não é descontado da sua folha, não é o INSS que repassa para o banco a parcela do empréstimo. É o banco que debita como débito automático da sua conta que cai o benefício. Então, se você muda a conta do benefício, o seu empréstimo está lá cadastrado. Você não mudou a conta do empréstimo. Ele vai ficar esperando o benefício para poder abater. O benefício não cai lá, ele vai ficar o quê? Vai gerar uma dívida ou vai usar o seu cheque especial, como aconteceu em alguns casos. E aí a pessoa fica com uma dívida impagável. Então a pessoa vai descobrir às vezes isso anos, depois de anos. Então isso é muito absurdo, né? Então por isso que a gente agora criou a nossa financeira, que a gente viu o tanto de golpe que aposentado tá caindo. Então quem tiver interesse pode chamar a nossa equipe, que a gente tá aqui para te ajudar. A gente atende 100% online, atende o Brasil inteiro, justamente porque é pelo WhatsApp. Então é seguro, porque é da Alô INSS, então você pode confiar. E a gente já ajudou mais de 10 mil inscritos do canal. Então quem tiver interesse pode chamar a nossa equipe, que é de graça, não tem pegadinha, a gente não cobra nada, tá? Olha só, pessoal, agora que eu já falei, vamos falar de boa notícia para vocês, vamos falar do 14º salário, mas só para você entender, tem uma decisão do STF, a decisão de Gilmar Mendes, né? Deixou o auxílio fora do teto de gastos e por isso ele pode dispensar a PEC de transição que está prevista para ser votada amanhã, dia 20 de dezembro, né? Olha só, pessoal, o despacho do ministro no domingo ofereceu uma saída para que Lula cumpra a promessa de pagar R$600 às famílias em situação de vulnerabilidade, mesmo com a proposta travada no Congresso. Então, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, ele determinou um despacho publicado na noite de domingo. Eu falo para vocês, vocês acham que no final de semana não acontece nada? Domingo, dia 18, pessoal, ele publicou esse ofício que o dinheiro público utilizado em programas sociais de renda como Auxílio Brasil não está inscrito na regra do teto de gastos. Ele também garantiu a legalidade de se pagar o benefício através da abertura de um crédito extraordinário sem necessidade de mudança inconstitucional. A decisão na prática oferece uma saída para que o Lula possa manter o pagamento dos R$600 do futuro Bolsa Família, mesmo sem conseguir aprovar a PEC de transição. E aprovada já no Senado, a PEC de transição ela muda o teto de gastos para garantir os R$600 do Auxílio Brasil, entre outras promessas da campanha de Lula que está travada na Câmara dos Deputados. E o eventual dispêndio adicional de recursos com o objetivo de custear as despesas referentes à manutenção no exercício 2023 do Programa Auxílio Brasil, né? Ele fala que ele pode ser viabilizado via abertura de crédito extraordinário, devendo ser ressaltado que tais despesas, ao teor da previsão do inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 107, não se inclui na base de cálculo e nos limites estabelecidos no teto constitucional. E a justificativa do ministro é a garantia da proteção ao plexo de direito que perfazem o mínimo existencial da população em situação de vulnerabilidade social. Para o ministro, há dinheiro para pagar o benefício com espaço fiscal aberto pelas mudanças no pagamento de precatórios. E o despacho ainda determina que o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, seja notificado da decisão para formular a sua peça. Então, agora o Lula tem uma saída e dentro dessa saída ele pode incluir o aposentado e o pensionista para pagar inclusive um 14º salário, porque ele determina o critério do renda básica. O renda básica, o STF condenou o Bolsonaro a implantar, né? O Bolsonaro disse que o Auxílio Brasil já é o renda básica porque não existe fila mais. Então, o Lula,
ele tem aí o poder na mão de incluir, inclusive, se ele quiser, né, o aposentado. Ele pode mudar a regra. Quem é aposentado recebe anualmente ou vai receber somente por esses 2 anos por indenização à pandemia, né? Então, assim, o 14º salário, pessoal, ele pode sair de qualquer forma. E de qualquer forma já tem data marcada, né? Amanhã, dia 20, vai ser votação da PEC. A gente vai olhar tudo para a gente ver qual vai ser a decisão do Congresso, mas mesmo se o Congresso votar contra, ainda há chance, porque o STF já deu carta branca para que o Lula possa abrir esse crédito por causa do renda básica universal. Então, o aposentado, ele pode se beneficiar. Vai depender, o Lula vai querer ajudar o aposentado? Vai depender disso, tá bom? Então, a gente vai ficar de olho em tudo, mas boas notícias estão vindo e ainda vai acontecer muito até o fim do dia, então eu volto com mais um vídeo no final do dia. Um beijo grande e até logo!